Muito boa noite a todos, a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 100 anos do Grupo Bom Jesus e Elusc. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima Senhora Prefeita do município de Joinville, Senhora Rejane Gambim. Senhor vereador do município de Joinville, Henrique Deckmann, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Diego Machado. O magnífico reitor da Universidade da região de Joinville, Univille, professor doutor Alexandre Cidral. Senhor presidente do Conselho Diretor do Grupo Bom Jesus, Hilário Wolfgram. Senhor diretor-geral do Colégio Bom Jesus, Silvio Jung. E o senhor prefeito do município de Joinville no período de 2021 a 2 de abril de 2026, Adriano Silva. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão solene foi proposta por esse deputado, Matheus Cadorim, ex-aluno, com muito orgulho, do Colégio Bom Jesus, e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração aos 100 anos do Grupo Bom Jesus e Elusc. Nesse momento, teremos a interpretação do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e Osório Duque Estrada, pelo coral Bom Jesus e Elusc, sob a regência da maestrina Marilene Ott Sproges, acompanhado pelo grupo instrumental de professores.
Em tempo, convido também o magnífico reitor do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, professor Dr. Cleiton Vaz, para compor a mesa. Nossos agradecimentos também a todas as autoridades aqui presentes que se apresentaram na recepção. A senhora vereadora do município de Joinville, Vanessa Falck. Senhor vereador do município de Joinville, Érico Vinícius. Senhora supervisora operacional da Polícia Civil do município de Joinville e região, Soraya Bianca Mom Rosa. Senhor presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Sinep, Marcelo Batista de Souza. Senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, subseção Joinville, Guilherme Aquino Reusim Pereira. Senhor ex-aluno e ex-professor do Colégio Bom Jesus, ex-vereador do município de Joinville e deputado constituinte, Raulino Roscamp. Senhor diretor executivo da Rede Sinodal, Jonas Huckert. E senhor diretor da Instituição Educacional Luterano de Santa Catarina, Wieluski Paulo Aires. A todos peço uma salva de palmas, por favor. A seguir teremos a apresentação de um vídeo institucional. Faz tanto tempo, e ainda me lembro como se fosse ontem. Quando entrei aqui pela primeira vez, era só uma jovem. Eu lembro do cheiro dos livros, do som dos passos apressados e também do silêncio. E foi no silêncio que eu aprendi a escutar o tempo. Porque o tempo fala com quem tem coragem de parar para ouvir. Aqui eu aprendi que o tempo tem outro ritmo. Não tem pressa, ele anda devagarinho, como o pé descalço. Ensina com afeto, com a curiosidade viva, com abraços apertados no fim do dia. Quantas crianças eu vi crescerem sob esse mesmo sol, e cada criança que passou por mim deixou um pouquinho de si. Então, o tempo começou a correr. Veio o ritmo dos sonhos, a pressa boa de aprender, de transformar. Vieram novos espaços, novos caminhos, novas pessoas. As pessoas, como cuidam de nós, sempre com tanta excelência. Excelência aqui nunca foi destino. É a nossa raiz, é fazer cada dia melhor. É o nosso jeito de cuidar, de ensinar, de transformar. Eu vi gerações inteiras passarem por aqui. Vi os filhos dos filhos. E quando um ex-aluno volta, isso não tem preço. O coração não aguenta. A infância passou. Mas o tempo, ele seguiu mais profundo, de igual para igual. O tempo da faculdade nos ensina a sentir o mundo mais fundo, porque educar nunca foi só ensinar, foi sempre caminhar junto. Esse som me acompanhou a vida inteira. Me guiou, me fez correr, rir, esperar, sonhar. Há 100 anos, o tempo toca aqui. Eu tive o privilégio de escutá-lo, de vivê-lo. Nas histórias que contamos, na diferença que fazemos, nos sorrisos que recebemos. O tempo vive nos detalhes, em mim e em você. Em cada aluno que um dia cruzou esses portões,
e nos que ainda virão. Porque quando se faz com amor, 100 anos é só o começo. Amanhã, quando o sinal tocar de novo, tudo recomeça. E mesmo que nossos passos já não estejam nos corredores todos os dias, eu sigo ali, com vocês, em cada lembrança. Porque todo novo dia aqui também é um pouco meu, para sempre. Dona Gladys, toda vez que eu vejo esse vídeo, ele vai ficando mais emocionante ainda. Não sei como é que acontece isso. Vai para a senhora também, eu estou vendo. Dona Ruth também, né? Amém. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor ex-prefeito, ex-aluno, nosso amigo Adriano Borchen Silva. Boa noite a todos. Que imenso prazer estar aqui novamente nessa escola que me forjou como um cidadão melhor. Quero aqui agradecer ao professor Silvio, que tem a responsabilidade de pegar este legado construído por gerações e dar sequência com um time maravilhoso. Também quero agradecer a minha prefeita querida Regiane Gambim, que tem feito um trabalho maravilhoso, ex-aluna também aqui da instituição, do IELUSC, estudou aqui o jornalismo e que hoje é a primeira prefeita mulher da nossa cidade. E com muito orgulho que eu tenho de te anunciar agora como prefeita. Acho que é o primeiro evento que eu estou falando e você como prefeita. Muito bom. Ao Matheus Cadorim, também meu amigo, querido, dos bombeiros voluntários, onde a gente se conheceu, onde eu como bombeiro voluntário, bombeiro socorrista, e ele como diretor que transformou a organização na organização mais reconhecida do país, onde ele pegou aquilo que já funcionava e melhorou ainda mais. Então, muito obrigado, Cadorim, pelo seu trabalho, e agora na Assembleia Legislativa, levando uma política honesta, correta, transparente, e que tanta gente precisa. Então, muito obrigado pela sua dedicação. Ao vereador Henrique Deckmann, também em nome da Câmara de Vereadores, em nosso agradecimento, porque eu já vou falar de uma passagem que todos vão entender da importância da Câmara de Vereadores, assim como o Érico Vinícius está aqui hoje, representando uma casa que fez tanta diferença nesses últimos tempos. E aos demais da mesa, nosso muito obrigado, aos nossos mestres que estão aqui na mesa representando essas instituições que são maravilhosas. Mas dirijo a minha palavra a todos aqueles docentes, alunos, amigos que eu construí aqui dentro. Vejo a Nadine, vejo Juliano, Dani, enfim, tantas amizades, pastor Remy, que representa Rubens junto com a sua mãe, que está aqui, e, enfim, pastor Tito, Gladys. Quanto tempo bom, feito e transmitido e vivido aqui no Colégio Bom Jesus. Esses dias fomos a essa festa, que teve, aliás, parabéns pela festa, uma festa maravilhosa que várias gerações puderam se encontrar e curtir aquele pátio, um grande recreio, que eu acho que todos nós vivemos. E quando eu cheguei lá, eu falei para a Bianca, eu disse, Bianca, exatamente neste banco, eu sentava na primeira série, e eu era extremamente tímido, e eu morria de medo do recreio. Eu contava os minutos para o recreio acabar, para eu voltar em sala de aula, que era onde eu me sentia seguro. Ela assim, nossa, mas isso tudo você viveu? Eu disse, sim, são as coisas da vida, mas que, como diz o vídeo, o tempo é o Senhor da razão, o tempo é que nos constrói, o tempo que dá condições para a gente continuar melhorando e tendo a capacidade de melhora. E foi no Colégio Bom Jesus que eu perdi as minhas primeiras eleições. Foi
Ali eu aprendi, na 4ª série, né, eu fui concorrer ao representante de todas as classes e perdi para o Voltolini, né? Que depois o Voltolini, o pai do Voltolini, enfim, né, foi um grande político ao qual eu admiro, mas eu e o Éder, que não tinha nada a ver com a história, a gente já estava concorrendo politicamente e nem sabia. Obviamente, sofri com aquele momento, né? E que bom, uma escola é assim mesmo, ela tem que gerar esse tipo de situação para que a gente possa efetivamente aprender com a vida, né? E não só nos livros, e não só aquilo dos professores que nos passam, dos mestres, mas das relações. E foi também nessa escola, né, na 8ª série, quando a professora Lígia e a professora Jaqueline me convidaram para participar, daí não das eleições do Grêmio Estudantil, mas para organizar as eleições. E lá fui eu dar uma de TSE, né? E organizei as eleições, e ela gostou tanto da forma como eu organizei, que ela acabou vendendo o meu currículo para o grupo que tinha ganhado, que era o Rubens, o presidente do Grêmio Estudantil. E ali foi onde eu me descobri como ser humano, como uma pessoa que se encaixou na sociedade, e foi um dos melhores momentos que eu já vivi na minha vida, né? Onde a Nadine participou desse grupo, o Juliano, o Dani, enfim, foram momentos inesquecíveis, aonde a gente conseguiu, né, fazer com que a gente transformasse uma ação coletiva de alunos numa grande ação humanitária e também transformando a própria escola, a nossa própria sociedade que nós ajudamos a construir. Foi ali que eu aprendi, né, o quanto vale um ser humano que entende a sua responsabilidade social quando se fala na construção de uma sociedade. Foi ali que eu decidi não mais fazer medicina e foi ali que eu decidi fazer administração de empresas, porque ali eu aprendi a trabalhar com pessoas. E através das pessoas a gente poder transformar o nosso ambiente. E quis Deus que lá na frente um dia eu recebesse um convite para ser o prefeito da maior cidade do estado de Santa Catarina. E Deus assim também quis que nós ganhássemos, que era impossível, matematicamente inviável, politicamente então, sem apoio de ninguém. E nós fomos lá e conseguimos passar por tudo isso. E conseguimos, mais do que isso, unir pessoas por um propósito unicamente comum e que a grande maior parte dos brasileiros tem, que é o bem. Nós somos um povo que a gente merece o bem, porque a grande maior parte do povo brasileiro são de pessoas boas, são de pessoas que querem a sua sociedade cada dia melhor. Basta a gente estender a mão e deixar para que essas pessoas boas participem da construção da sociedade. E assim tem sido o Colégio Bom Jesus por mais de 100 anos, na construção de uma sociedade. Afinal, da Igreja Luterana saíram a escola, saíram hospitais, saíram ancianatos, né? Saíram a construção de uma sociedade que hoje é valorizada em todo o país. Uma sociedade de empreendedorismo, uma sociedade que arregaça as mangas, uma sociedade que trabalha todos os dias por ela mesma, para se fortificar, se fortalecer, para que todos nós tenhamos, como a Gladys colocou no vídeo, que a gente tenha orgulho daquilo que a gente construiu, porque as próximas gerações estão vindo e cabe a nós todos os dias darmos a elas o melhor do que nós podemos, uma sociedade melhor. Muito obrigado, Colégio Bom Jesus, pela transformação na minha vida e ter podido estar aqui hoje representando todos os nossos ex-alunos, porque eu tenho certeza que todos que passaram nessa escola tiveram suas vidas transformadas e são pessoas, cidadãos melhores para construir uma sociedade brasileira melhor. Obrigado. Ainda em tempo, agradeço a presença do pastor da Igreja Sinodal e IECLB, Claudir Burman. Convido o mestre de cerimônias para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, uma boa noite.
Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense celebra os 100 anos do Grupo Bom Jesus e Elusque, homenageando pessoas e instituições pelos relevantes serviços prestados à educação e à sociedade catarinense. Com presença marcante na formação de gerações e de famílias de Joinville e região, o grupo consolidou-se como referência em ensino de excelência, alinhando o compromisso comunitário e a formação integral. Ao longo de toda esta trajetória, afirma-se como uma entidade mantenedora do Colégio Bonja, da Faculdade Elusque, do Bonja Internacional, do Centro de Educação Infantil Páscoa Pofo, da Escola Luterana Renata Ride, no município de Canoinhas, e do Centro de Natação e Academia Bonja, contribuindo, assim, de forma significativa para o desenvolvimento educacional, social e cultural aqui do nosso estado de Santa Catarina. Portanto, nós convidamos para proceder com a entrega das homenagens desta noite, proponente desta sessão solene, deputado estadual Matheus Cadorim. Por favor, o senhor pode dirigir-se ao centro deste salão. Para receber a homenagem representando a Associação Educacional Luterana Bom Jesus e Elusque, convidamos o senhor diretor-geral da instituição, professor Silvio Jung. Para receber a homenagem, convidamos a excelentíssima senhora prefeita do município de Joinville e ex-aluna da instituição, Rejane Gambim. Para receber a homenagem, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Joinville, no período de 2021 a 2 de abril de 2026, e também ex-aluno dessa instituição, Adriano Borchain Silva. Para receber a homenagem, convidamos o presidente do Conselho Diretor do Grupo Bom Jesus, senhor Hilário Wolfgram. Por todo o trabalho e contribuição nestes 100 anos do Grupo Bom Jesus, recebe a homenagem o vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Educacional Luterana Bom Jesus, senhor Roberto Luiz Carneiro. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem ao diretor-geral do Colégio Bom Jesus no período de 1965 a 1984, senhor Elberto Michel. Em memória, neste ato representado por sua esposa e também professora da instituição no período de 1965 a 84, senhora Ruth Michel.
prosseguimos com as homenagens da noite, sessão solene, em comemoração e celebração aos 100 anos do Grupo Bom Jesus. Recebe a homenagem neste momento o diretor-geral da Associação Luterana Bom Jesus, no período de 1984 a 2011, pastor Tito Lívio Lermen. Para receber a homenagem, convidamos o professor da instituição no período de 1974 a 1999, senhor João José da Silveira. Para receber a homenagem, representando o Sínodo Norte Catarinense, convidamos o pastor sinodal, Dr. Claudir Burman. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina ainda presta homenagem à Rede Sinodal de Educação, representada neste ato pelo diretor executivo, o professor Jonas Rickert. Para receber a homenagem representando a comunidade evangélica luterana de Joinville, convidamos o presidente, senhor Gerson Rudney Benkendorf. Recebe a homenagem neste momento a Associação Beneficente Evangélica de Joinville, Hospital Dona Helena, representada pelo diretor-presidente, senhor Hilário Wolfgram. Recebe a homenagem do Poder Legislativo Catarinense à Universidade da região de Joinville, Univille, representada pelo magnífico reitor, professor, doutor, Alexandre Cidral. Para receber a homenagem representando o Centro Universitário Católica de Santa Catarina, magnífico reitor, professor doutor Cleiton Vaz. Em sessão solene, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, SINEP-SC, representado neste ato pelo presidente, professor Marcelo Batista de Souza.
Para receber a homenagem representando a Associação Comercial e Industrial de Joinville, convidamos o vice-presidente da instituição, senhor André Daher. Ainda é homenageado na noite de hoje o presidente da Assembleia Geral da Associação Educacional Luterana Bom Jesus, senhor Juarez Schroeder. Recebe a homenagem neste momento, membro do Conselho Diretor da instituição, no período de 1984 a 2021, e presidente do Conselho durante 21 anos, senhor Vinícius Marcos Alage, neste ato representado por sua filha, senhora Daniele Alage. Recebe a homenagem, neste momento, o presidente e membro do Conselho Diretor, no período de 1993 a 1986, senhor Irineu Horst. Neste momento, atendendo ao que preceitua a norma nacional de comitê de cerimonial público, a próxima homenagem será entregue, fechada, lacrada, ao representante da personalidade in memoriam. Recebe a homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o presidente da Assembleia Geral da Associação Educacional Luterana Bom Jesus, no período de 2011 a 2019, senhor Rolf Kentop, in memoriam. Neste ato, representado por sua filha, que também atua na instituição como diretora administrativa do Bonja Internacional, senhora Sandra Regina Kentop. Para receber a homenagem, convidamos agora a professora e orientadora educacional, com atuação nos períodos de 1980 a 1982 e desde 1988, senhora Heide Rosane Grigol. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina ainda presta homenagem na noite de hoje à professora da instituição desde o ano de 1982, senhora Dilma de Oliveira Silva. Para receber a homenagem, convidamos agora a professora e orientadora educacional da instituição desde 1985, senhora Lígia Cristina Oliveira Peixer. Toda a história junto ao Grupo Bom Jesus nestes 100 anos,
Convidamos para receber a homenagem o professor da instituição desde o ano de 1985, senhor Jairton Passos Rachadel. Obrigado, deputado Matheus Cadorim, pela entrega das homenagens. Os nossos parabéns a todos os homenageados desta noite. Lembramos que todos os registros deste evento estarão logo mais disponíveis no site da Assembleia Legislativa, ou também o link para acesso você encontra nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Nos sigam no TikTok, Instagram e também no YouTube e acompanhem por lá as notícias e bastidores do Parlamento Catarinense. Neste momento, prosseguimos esta sessão solene acompanhando a interpretação da canção Amor de Índio, composição de Beto Guedes e arranjo de Rafael Andrade, interpretação hoje pelo coral Bom Jesus e Elusque.
Obrigado ao coral. Convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados da noite, o vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Educacional Luterana Bom Jesus, o senhor Roberto Luiz Carneiro. Excelentíssimo senhor deputado estadual Matheus Cadorim, proponente dessa memorável solenidade. Excelentíssima senhora prefeita do município de Joinville, Rejane Gambim, honra imensa tê-la conosco nesse momento histórico. Ilustres representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo e das entidades parceiras, senhoras e senhores, é com espírito de gratidão que nos reunimos neste auditório do campus Saguaçu, espaço que é, ele próprio, símbolo vivo da expansão e do enraizamento do Bom Jesus e Elusque na cidade que servimos e que nos inspira. Receber essa distinção do Poder Legislativo catarinense, por iniciativa do deputado Matheus Cadorim, ex-aluno desta instituição, transcende o protocolo. É o reconhecimento de que o Bonja não é um patrimônio isolado, mas uma herança coletiva que moldou o caráter e o progresso de Joinville e de todo o estado de Santa Catarina. Ao celebrarmos esse centenário, oficialmente completado em 1º de março de 2026, o fazemos com reconhecimento à nossa história e com firme compromisso de continuar servindo cada vez mais a nossa comunidade. Reafirmamos nesse auditório que ecoa vozes de gerações o compromisso de uma instituição que compreende a educação como o mais nobre motor de transformação social. Falar de um século de existência é narrar uma trajetória de fé e permanente adaptação. Embora nossas raízes remontem à Deutsche Schule zu Joinville, fundada em 1866, foi em 1º de março de 1926, sob a denominação Escola Remington Oficial, que se formalizou a jornada que nos trouxe até aqui. Como perceberam, o alemão não é o meu forte. Para o Bom Jesus e Elusque, tradição não é uma força que nos prende ao passado, mas o alicerce que sustenta o voo para o futuro. Se o prédio tombado da Rua Princesa Isabel simboliza nossas raízes, as inaugurações do Comenius Building 2022, do Bloco 5, do Bonjinha e, em breve, a ampliação do Bonja Internacional representam nossos marcos de inovação. Esse campus Saguaçu, onde hoje nos reunimos, é a expressão concreta que crescemos para servir mais e melhor. Entre essas estruturas, antigas e novas, a tradição luterana dialoga com o futuro por meio do Bonja Internacional e de programas robustos de transformação social, como o Programa Universidade Gratuita, o convênio com a prefeita, para a manutenção de um SEI sem contrapartida financeira e a expansão para a cidade de Canoinhas. Tudo isso evidencia que a excelência acadêmica nasce do equilíbrio entre tradição, compromisso social e inovação. A excelência do Bom Jesus e Elusque é indissociável de sua confessionalidade. Nossa pedagogia se fundamenta no pensamento luterano, crítico, dialético e historicamente comprometido.
Educamos sob a tensão necessária entre o transcendente e o imanente, entre aquilo que nos convida à reflexão profunda e aquilo que nos chama à ação ética do dia a dia. Em um mundo marcado por transformações rápidas e exigências crescentes, buscamos oferecer uma formação que dê sentido, esperança, equilíbrio e direção. Educar, para nós, é formar pessoas capazes de compreender o mundo e agir com responsabilidade. É desenvolver a capacidade de reconhecer o outro, exercitar a empatia e transformar conhecimento em ação. Uma instituição centenária é construída por muitas mãos e tenho a honra de falar por essas mãos e cérebros. Hoje reconhecemos aqueles que sustentam essa trajetória. Mantenedoras e parceiros institucionais, nossa gratidão à comunidade evangélica de Joinville, à Associação Beneficente Evangélica de Joinville, Hospital Dona Helena, ao Sínodo Norte Catarinense e à Rede Sinodal de Educação. Obrigado, professor Jonas, pela sua presença. Estendemos esse reconhecimento à ACIG, à Univille, à Católica Santa Catarina e ao Cinep. Lideranças e legado, rendemos homenagens a Juarez Schroeder, atual presidente de nossa Assembleia, por sua liderança. A Hilário Wolfgram, exemplo de dedicação desde 1973. E a Irineu Horst e Vinícius Marcos Alage, fundamentais na expansão da instituição. Educadores e memória, celebramos professores que são a alma do Bonja. João José da Silveira, mais conhecido como professor JJ. Heide Rosane Grigo, e aqueles docentes que há mais de 40 anos moldam destinos, como Dilma de Oliveira Silva, Jairton Passos Rachadel e Lígia Peixer. Como todos perceberam, a claque veio junto, né? Destacamos também a dedicação de Günther, que por mais de 50 anos serviu à instituição. E também ao pastor Tito Lívio Lermen, ex-diretor. Lembramos com respeito o legado de Elberto Michel e Rolf Kenton. E frutos da casa, o jeito bonja de educar, manifesta-se na trajetória de ex-alunos que hoje lideram nossa sociedade de tantas formas, mas o fazemos em nome do ex-prefeito Adriano Bornstein Silva e da prefeita Rejane Gambim, egressa do curso de jornalismo, cujas trajetórias evidenciam o impacto da educação que aqui se realiza. O centro de nossa missão é o aluno. Somos uma instituição privada de caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Dos cerca de 5.500 alunos, aproximadamente 1.200 são bolsistas próprios e outros 1.000 contam com bolsas viabilizadas junto ao poder público, em programas como ProUni e Universidade Gratuita. Ao centralizarmos valores como verdade, liberdade e justiça, buscamos dar oportunidades a todos para formar indivíduos que dominem competências e habilidades e que saibam viver com propósito e compromisso social. Nossa missão é entregar à sociedade pessoas que compreendam a liderança como serviço e a liberdade como responsabilidade, capazes de atuar com responsabilidade em um mundo complexo.
nosso compromisso é apenas acadêmico e igualmente social. E olha que eu não conversei com o Adriano, porque a fala dele está muito parecida com o que está aqui escrito. Encerro com a indicação de que nossos corações transbordam de gratidão. Gratidão ao deputado Matheus Cadorim pela iniciativa desta sessão solene. Gratidão à comunidade de Joinville e a todos que contribuíram para esta história. Tomo a liberdade de estender, em nome dos laureados, essa distinção a todos que contribuíram para este centenário. Sintam-se todos homenageados. O lema, #Bonja para sempre, não é apenas uma expressão, é um compromisso. Com fé no futuro e gratidão ao passado, afirmamos que este primeiro século é apenas o início de uma longa jornada. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o diretor-geral da Associação Educacional Luterana Bom Jesus e Elusque, senhor Silvio Jung. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, hoje representando essa casa, deputado Matheus Cadorim, nosso ex-aluno, pai de aluno, né, junto com a esposa Joana aqui, prefeita Regiane Gambim, para nosso grande orgulho também, ex-aluna, egressa do nosso curso de jornalismo, liderança importante que, com protagonismo, ineditismo, agora como mulher, lidera a nossa cidade. Vereador Henrique Deckmann, grande amigo da casa, representando aqui a Câmara de Vereadores. Reitor Alexandre Cidral, aqui representando a Univille, reitor Cleiton, também representando a Católica, amigos da casa, parceiros em inúmeras iniciativas. Eu dizia na entrada antes, ex-prefeito, difícil de dizer, ex-prefeito Adriano, obrigado pela presença e pela sua dedicação à cidade, ao Estado. Muito nos orgulha tê-lo como ex-aluno aqui. Senhor Hilário, saudar a todos os demais citados aqui pelo protocolo. Muito obrigado pela presença, senhoras e senhores. Eu quero agradecer muito, deputado Matheus, por este reconhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina presta nessa sessão solene. Ao trazer o centenário do Bom Jesus e Elusque para essa casa, o deputado praticou um ato político no sentido mais nobre da palavra, o reconhecimento de que uma instituição educacional centenária é um bem público que merece ser celebrado pelo Estado. Agradeço em nome de toda a nossa comunidade por essa grande distinção. Recebemos com muito carinho esse momento. Há uma pergunta que quase nunca é feita em jubileus tão vultuosos, tão grandiosos como este de, no caso aqui, 100 anos. É uma pergunta que fica meio suspensa, às vezes não dita. A pergunta é: o que uma cidade deve às suas instituições? Nós estamos mais acostumados ao movimento inverso. A instituição agradece, homenageia, se curva diante da cidade que a produziu ou que a acolheu. Há uma gratidão legítima nesse gesto, mas há também uma inversão silenciosa da ordem das coisas. Porque a verdade é que as cidades não precedem as suas instituições. As cidades se constroem por meio delas. É nas salas de aula, nas bibliotecas, professor Cleiton,
que nos corredores, onde um professor encontra um aluno, ele diz algo que vai carregar a vida inteira, é ali que uma cidade decide ser o que é. Joinville não é grande apenas por sua indústria, sua localização estratégica, seus parques tecnológicos, Dr. André, aqui representando a CIGE. Joinville é grande porque, ao longo de 100 anos, houve aqui uma instituição que se recusou a ser pequena e colocou nela pessoas de grande valor. Para entender essa instituição, é preciso começar pelo rosto preciso de uma mulher de 34 anos, que chegou sozinha a Joinville em 1926, no mesmo ano em que a cidade comemorava 75 anos de sua fundação. E aqui abriu uma escola. Ana Maria Harger, filha de pastor luterano, professora, contadora, poliglota, determinada e austera, chegou sem alarde. Na Rua do Príncipe, onde hoje funciona o prédio Manchester Catarinense, fundou a Escola Remington Oficial. Em poucos anos, a escola cresceu e se tornou o Instituto Bom Jesus, já com cursos de idiomas, inglês, francês. E aí vieram os anos difíceis. No final da década de 1930, a campanha de nacionalização do ensino varreu, sobretudo, o sul do país. A Deutsche Schule, fundada em 1866, pelos mesmos que fundaram a cidade e da qual nós também somos legítimos sucessores, foi fechada. O curso primário do Instituto Bom Jesus foi suspenso. A maioria teria recuado, mas Ana Maria Harger escreveu uma carta e a entregou ao presidente Getúlio Vargas. Não sei, no final de 30, né? Não sei se há imagem, professor Jonas, mais adequada para definir o DNA dessa instituição do que uma mulher sozinha, à frente de uma escola, numa cidade no interior de Santa Catarina, que decide bater à porta do presidente da República para defender o direito de ensinar, sem padrinho, sem outro recurso, senão a convicção de que fazia o que era certo e necessário. Esse é um caráter, o caráter que moldou essa instituição. Em 1965, chegava à direção do Colégio Bom Jesus um jovem pastor de 35 anos, Alberto Michel. Ficou quase 2 décadas e o que construiu nesse período uma geração inteira de joinvilenses carrega consigo até hoje. Modernizou a instituição, formou equipe de professores de excelência, criou as Olimpíadas internas, que funcionam até hoje, preparou a expansão ao adquirir o imóvel aqui no Saguaçu e elevou o colégio ao nível das melhores escolas do Brasil. A turma de 1970... A turma de 1976 teve 2 alunos aprovados no ITA, em São Paulo. Uma carta escrita nesse mesmo mês de abril, agora no mês de abril, pela turma de 1976, 50 anos após a formatura, à família Michels, começa com uma frase que merece ser repetida aqui. Na metade dos 100 anos de existência, o Colégio Bom Jesus formou um grupo de jovens fortemente preparados para os próximos passos da vida. Meio século depois, esses jovens ainda sabem disso, ainda precisam dizê-lo, e este é um sinal de uma instituição que não passa, que fica. Dona Ruth, em seguida eu vou entregar esta carta para a senhora, escrita pelos alunos formados em 1976, muito bonita, tenho certeza que a senhora e a sua família vai se emocionar com ela. Em 1984, chegou o terceiro rosto dessa galeria, o único aqui presente, o pastor Tito Lívio Lerman, que conduziria a instituição por 28 anos. Tito Lívio Lerman construiu muito mais do que estruturas como este campus, o Saguaçu. Firmou balizas de compreensão. Sob sua condução, a identidade luterana da instituição passou a ser articulada com clareza, não como marca confessional fechada, mas como vocação aberta ao mundo.
a educação permanente como valor central, porque, nas palavras que o próprio pastor Tito usa, somos eternos aprendizes e a educação é o centro de tudo. E com ele também retorna o ensino superior a essa instituição. O Bom Jesus já tivera, professor Alexandre, o curso de Ciências Econômicas até 1965, e que depois foi transferido para a Fundação Joinvilense de Ensino em 1967, a hoje Univille. E o fez em favor de algo maior para a cidade, para que a cidade tivesse a sua universidade. Do projeto acadêmico construído, porém, pelo pastor Tito, a partir de 1991, nasce em 1997 o IELUSC, instituição de ensino superior comunitária, reconhecida pelo Ministério da Educação com a mais alta nota, integralmente presencial e hoje participante de um dos mais importantes programas do Estado de Santa Catarina, também presente frequentemente nessa LESC, que é a Universidade Gratuita. Os 28 anos do pastor Tito jamais caberão com justiça em poucas linhas, como eu tentei fazer aqui, mas talvez nada os resuma melhor que o abraço de centenas de alunos no último dia 11, na nossa festa Bonja para Sempre. Ele cansou de tanto dar abraço, ele não aguentava mais. Esses rostos têm em sua retaguarda uma força que, embora invisível para muitos, é o que explica o centenário. É o espírito voluntário da comunidade luterana e civil de Joinville. Ao longo destes anos, homens e mulheres dessa cidade deram seu tempo e sua competência para governar uma instituição educacional sem remuneração, sem interesse político, com a recompensa de que estavam construindo algo que dura, dentro de uma cultura de responsabilidade comunitária. Como se transmite um valor, prefeita Rejane? Pelo exemplo, pela confiança, pelo pertencimento. A todos os voluntários que passaram pelo conselho diretor e as instâncias de governança desta instituição ao longo de 100 anos e que hoje, com sua presença ou em nossa memória, partilham deste momento, o Bom Jesus IELUSC os reconhece como parte inseparável de sua história. A prova de que uma cidade pode cuidar de si, mesmo quando decide que a educação é coisa séria demais para ser deixada ao Estado ou ao mercado. Mas uma instituição de verdade se faz por quem habita todos os dias nela e por quem a carrega quando vai embora da instituição. Os professores do Bom Jesus IELUSC. Professora Heide, professora Lígia, professor Jairton, professora Dilma, vocês foram, ao longo destes 100 anos, o elo mais vivo entre as intenções e a realidade sentida em cada sala de aula. São eles, professores, que transformam intenção em currículo formativo, conteúdo em sentido. Cada aluno que essa instituição formou carrega na memória um professor que disse algo no momento certo, professor JJ. Os ex-alunos são o testemunho eloquente dessa jornada. Cada um deles, prefeito Adriano, é, em alguma medida, um argumento vivo a favor dessa instituição. Mais de 30 mil percorreram esses corredores, espalharam-se pela cidade, pelo estado, pelo país. Carregam consigo, mesmo sem sempre o saber, uma parte do caráter que aqui foi forjada. Há uma palavra que, naquelas nuvens de internet, certamente apareceria com destaque se escrevêssemos Centenário Bom Jesus IELUSC. Essa palavra seria resistência. Resistência às pressões do mercado, que quer transformar o conhecimento em um produto de prateleira, resistência à tentação de tentar se formar apenas alguém funcional, de formar mão de obra ao invés de formar pessoas, resistência à moda intelectual que a cada geração anuncia que a escola, presidente Marcelo, está morta e o passado não importa. Mas um centenário tem o poder de nos recordar que sim, o passado importa, que tradição não é conservadorismo e que sem tradição não há horizonte, há apenas prazos. Em 1524, pastor Claudir,
Martinho Lutero escreveu uma carta dirigida ao que poderíamos chamar de vereador Érico, vereadora Vanessa, os vereadores das cidades da Alemanha. E nela afirmou o seguinte: uma cidade que possui pessoas sábias, honestas e competentes pode ser considerada afortunada. E onde poderemos encontrar tais pessoas, senão onde as tivermos educado e formado? Portanto, o melhor investimento que uma cidade pode fazer é na educação de seus jovens. 500 anos depois, essa carta poderia ser endereçada à nossa cidade, ao nosso estado. A pergunta de Lutero é a mesma que aqui se faz: onde uma cidade encontrará as pessoas de que precisa, senão onde as tiver formado? Foi Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano, que pagou com a vida o preço de não se omitir, quem escreveu que toda instituição verdadeiramente comprometida com o humano existe não para si, mas para o mundo. Existir para o mundo significa resistir ao que empobrece, significa recusar a mediocridade e assumir responsabilidade. O Bom Jesus Ieluski sempre entendeu isso, e isso explica os 100 anos. Joinville cresceu muito, cresceu em população, em produto interno, em infraestrutura, mas crescimento não é o mesmo que grandeza. Grandeza é qualitativa e se mede, entre outras coisas, pela capacidade de uma cidade de reconhecer e proteger aquilo que a faz durar. O que faz uma cidade durar não são os seus prédios, são suas instituições. Aquelas que guardam a memória, transmitem valores, formam gerações que ainda não nasceram. Esta instituição, o Bom Jesus Ieluski, só existe porque Joinville precisou dela, e ela só continuará existindo se a cidade souber o que quer dela. Não há 100 anos que se sustentem sem esse pacto renovado entre a escola e a comunidade, entre a missão e o tempo presente, entre o que fomos e o que escolhemos ser. Que os próximos 100 anos, deputado Matheus, do Bom Jesus Ieluski, sejam uma resposta coletiva a essa compreensão. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o vereador Henrique Deckmann. Boa noite. Boa noite. Estamos todos aqui ainda. Isso é muito bom. Celebrar 100 anos. Que história. Quanta honra, quanto respeito àqueles que nos antecederam. Em nome da professora Raquel, se me permite, a nossa maestrina, quero saudar ao belo coral pelas belas músicas e hinos também dessa noite. Nosso deputado Cadorim, parabéns pela iniciativa, toda honra e respeito ao senhor como deputado em nosso estado, homenagear nosso bom Joaquim Joinville. Nossa prefeita Rejane, quero saudar a senhora e o seu esposo aqui presente. Nosso sempre prefeito Adriano, obrigado pela sua história, e também nosso querido diretor Silvio, e assim em seu nome a todos que estão aqui nesta mesa. Pastor Claudir, pastor Tito, querida senhora Gladys, eu não posso olhar mais esse vídeo que eu estou já em lágrimas. A senhora expressa a história. Amém. Ok. Sim, que bom, que bom. E é assim, essa história ao lado, atrás, que nos anima e nos fortalece. É algo interessante, doutora Maria de Lourdes, nós vermos que em Joinville, a cidade cresceu ao redor da escola e ao redor da Igreja da Paz. E enquanto permanecer este centro, enquanto permanecer este o foco, colheremos bons frutos. Deste centro, deste farol, que irradia a vida, que nos desafia,
que nos encoraja, nos faz, no meio de perder rumos, encontrá-los e reencontrá-los. Como bem falou o professor Silvio, diretor Silvio, lembrando da palavra de Martinho Lutero, ou Dietrich Bonhoeffer, do estudo, do ensino, da educação, e daquilo que dá para entender e compreender, daqueles que disseram, temos o templo, temos a igreja, mas nós queremos a educação para os nossos filhos. E assim a Deutsche Schule, consequentemente, a senhora Harger, e hoje o Bom Jesus. Em nome do nosso presidente, vereador Diego Machado, nossa colega vereadora Vanessa Vensky-Falck, também vereador Érico Vinícius, eu quero saudar ao nosso Bonja e dar os parabéns por toda a dedicação que tem sido o símbolo de transformação e fundamento do município de Joinville e assim do estado, da nação e além daqui. E como faz bem resgatar a história. Como faz bem lembrar que já lá, o primeiro que foi diretor aqui, ele disse, eu tenho que comprar o terreno lá no Saguaçu. Só comprar um terreno. Que visão, que visão. Dizer, a cidade vai crescer e nós precisamos já ter um lugar. Como ondas, como ondas. E por isso, eu quero contar uma rápida história. Eu sou natural de Juí, do Rio Grande do Sul. Depois fomos morar como missionários fora do Brasil e também lá no Paraná. E aí viemos morar depois aqui em Joinville. E nós não conhecíamos nada em Joinville, pastor Cristiano. Então a gente pensou, vamos pedir e matricular um dos nossos filhos no Bonja. Porque todos os nossos filhos, nós todos estudávamos em escolas públicas. E aqui fomos fazer a experiência de uma escola não pública. E aí o nosso filho estudou aqui, o William, e aí a gente decidiu em casa, ok, agora ele vai para a escola pública. Não vai ter mais a escola do padrão do Bonja. E eu andando na Rua do Príncipe, no meio de muitas pessoas, novo na cidade, 2, 3 anos talvez da cidade, e o diretor Silvio baixou a janela do carro e disse, Henrique, não tire o teu filho da escola. Vamos dar um jeito, ele precisa ficar aqui. Para a gente que vem de uma cidade pequena em que cada buzinado está levantando a mão, e aí tu chega numa cidade de 600 mil habitantes e o diretor da escola, no meio de milhares de alunos, vê um pai desconhecido e diz, não tire o teu filho dessa escola. Como dizer não? Isso para mim dá essa ideia de acolhimento, de pertencimento. Amanhã nós vamos ter a conexão luterana lá na Praça Nereu Ramos, das diversas comunidades e igrejas celebrando na praça a vida e a dinâmica da vida, da sua espiritualidade em todos os seus sentidos. E quero dizer para mim, diretor Silvio, essa conexão já aconteceu na nossa família. E essa conexão, nosso querido deputado, para mim se realiza mais ainda. Nas tantas bolsas de estudo que tem do nosso Bom Jesus. Que presente para mim que moro no Jardim Paraíso, um dia do diretor Silvio, nós recebermos a notícia, crianças do Jardim Paraíso foram selecionadas com bolsa de estudo para estar aqui. Essa escola que daqui do centro vai para os territórios, e dos territórios ela reflete para toda a cidade. Isto para mim é viver aquilo que tem sido o lema na minha vida, Jeremias 29:7, que diz, quando você for para a cidade que eu te enviei, ore por essa cidade e invista na paz e na prosperidade dessa cidade, porque quem vai colher a paz e a prosperidade vai ser você mesmo. E assim foi com os nossos imigrantes, assim foi com aqueles que aqui vieram. Investiram no bem da cidade, no shalom da cidade. E quem está colhendo? Nós mesmos. Toda honra, todo respeito, obrigado por ter entendido que a teologia é uma teologia de vida para a vida. Amém e glória a Deus por isso. Muito bom, obrigado.
Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora prefeita do município de Joinville, Rejane Gambim. Boa noite a todos. Deputado Matheus Cadorim, meu amigo, meu colega, parabéns por essa homenagem tão importante para essa instituição que todo mundo já falou aqui o quão importante é para a nossa cidade. Vereador Henrique, que também falou um pouquinho aqui da importância do Bom Jesus e Elusque na vida da cidade, essa grandiosidade de ter um olhar também de fazer além, fazer muito mais. Muito obrigada pela presença aqui. Quero lhe cumprimentar em seu nome todos os vereadores, toda a Câmara de Vereadores de Joinville. Professor Silvio, muito obrigada pelo convite para estar aqui nessa noite tão especial. É uma honra, eu que sou. Eu estava falando, meu amigo, sempre prefeito Adriano, estudou no colegial, homenageado hoje, e eu na universidade, na faculdade. Então, ambos aqui, Matheus também estudou aqui, que honra para a gente, né, sermos filhos dessa instituição. Muito obrigada, é uma honra. Quero cumprimentar também meu marido Falcon, Bianca e todos vocês em seus nomes, e dizer que essa é uma noite muito especial, porque nós sempre falávamos, prefeito Adriano e eu, que quem não reconhece o valor do passado não merece o futuro. E estarmos aqui hoje prestando essa homenagem para o Bom Jesus e Elusque é reconhecer o valor dessa instituição. E essa é uma noite para a gente voltar no tempo. Muito já foi falado aqui sobre a importância dessa trajetória toda, mas todos vocês, eu observava, como boa jornalista que sou, os olhares, uns lembravam de alguma coisa, de uma passagem como o prefeito Adriano, que contou aqui das dificuldades de perder a primeira eleição. Eu me lembro de uma fase da minha vida onde eu trabalhava na RBS durante o dia, trazia meu filho aqui no Bom Jesus durante o dia, trabalhava para o sustento da casa, entregava ele à noite em casa, vinha para a faculdade, junto com outras pessoas que trabalhavam durante o dia, tinham que estudar à noite, chegava quase sempre atrasada, professor Silvio, porque eu era uma profissional, eu apresentava o RBS Notícias na noite, tinha que pedir, pelo amor de Deus, para os professores não me darem falta na primeira matéria, porque eu não tinha como correr com o jornal, mas eu chegava aqui, era uma aluna dedicada, junto com os meus colegas, e tenho muita honra de ter sido formada, meu diploma é do Elusque, sim. Depois eu tive a honra de ser professora, e pude dividir um pouquinho com outros alunos do que eu aprendi aqui. E aí tem uma questão que é muito importante, que eu tive muito reforço aqui, que foi sobre ética, sobre valor, sobre o que você vai ser quando você tiver lá na frente uma profissão. E aí, como jornalista, eu tive que honrar sempre isso, continuo honrando até hoje, que é falar a verdade, que é não mentir, que é ser uma cidadã, que é ser honesta, e isso tem muito do Elusque na minha vida. Eu ouvi atentamente, como jornalista, eu anoto as coisas que eu vou ouvindo aqui. Eu ouvi atentamente, professor Silvio, o senhor dizendo que teve uma palavra muito importante, que foi resistência. Como prefeita da cidade, eu tenho que dizer que tem uma outra palavra, jornalistas adoram palavras, que é valor. E um valor que não tem como a gente medir. No quanto essa entidade, instituição, que lá atrás foi formada, contribuiu para a nossa cidade. Quantos profissionais nós temos hoje que fizeram o colegial, como nosso prefeito, ou como nosso deputado Matheus Cadorim, ou que fizeram faculdade, como eu, e que hoje ajudam a fazer de Joinville essa cidade maravilhosa e grandiosa que é. Pessoas decentes, honestas, íntegras, porque esse é um valor muito importante que saiu daqui e que continua presente nas crianças que estudam aqui. E é isso que a gente precisa continuar valorizando, reconhecendo o trabalho dessa instituição que prepara cidadãos para o futuro. A Joinville de hoje é feita pelos que passaram por aqui. A Joinville do futuro é feita pelos que estão aqui, as crianças que a gente encontrou na chegada. Então, muito, muito obrigada por tudo que vocês fazem e vida longa para o Bom Jesus e Elusque. E que nós tenhamos mais Anas Marias Harger. Eu fiquei muito impressionada com a história dela. Que começou uma história, que se dedicou, que trabalhou, que não desistiu e que coloca mais uma palavra em evidência, que é resiliência.
que nós todos joinvilenses tenhamos essa vontade de acreditar nos nossos sonhos, fazer o que tem que ser feito e contribuirmos para a nossa sociedade ser um dia muito melhor do que ela já é hoje. O prefeito Adriano sempre fez isso, nosso deputado Matheus Cadorim fez isso, nosso vereador Henrique fez isso, vocês todos, e eu quero em seu nome homenagear todos os funcionários dessa instituição, todos que levantaram e aplaudiram também, os nossos aplausos são para vocês, e quero dizer que eu tenho muito, muito orgulho de ter, então, o meu diploma do Bom Jesus e Elusque, e que se formem muitos mais aqui para nos ajudarem a construir a nossa Joinville do futuro. Muito obrigada, boa noite, e mais uma vez, parabéns para todos vocês pelo trabalho. E, nesse momento, faço uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Boa noite. Eu primeiro quero dar boa noite à nossa prefeita, Regiane Gambim, ao nosso sempre prefeito Adriano Silva, aos nossos vereadores Érico, a Vanessa, o Henrique, e em seu nome, Silvio, a todas as autoridades aqui da mesa, mas me deixe também ter esse gostinho hoje de, primeiro, agradecer aqui a presença e toda a inspiração que a gente teve do nosso sempre diretor Tito, né, que durante todo o meu período aqui de estudante, uma década, ele foi o diretor da instituição, e também ao JJ, ao nosso professor. E deixa eu aproveitar esse momento aqui, JJ, saborear a minha única oportunidade da vida de estar aqui nessa posição, olhando para o Senhor, porque talvez seja o único momento que eu posso, da posição de professor, olhar para o Senhor, mas academicamente, intelectualmente, isso ainda não vai acontecer, né? Falta muito para eu chegar no seu nível. O que vocês fizeram para a gente, por nós e com nós, conosco, foi algo extraordinário. Jairton, Lígia, a professora Beatriz, que eu estava me gabando, que eu fui até a China aprender mandarim em inglês, que ela me deu as bases, né? E tudo que vocês fizeram nos deixou um legado. Eu lembro aqui desse local onde nós estamos, era Brita, Tito. Lá atrás, onde é o estacionamento, era um rancho. Era o início aqui do nosso espaço de eventos, né, de esportes. E tudo era muito lindo, tudo era muito bonito, a gente era muito alegre, a gente tinha muita felicidade de estar aqui. E os sonhos eram distantes ainda, né? Mas nós estamos aqui hoje. E nós participamos de um evento de 100 anos. E eu lembro de um senhor que ele falou com tanta emoção que ele foi aluno em 38 aqui e ele estava lá, sabe? E foi algo emocionante. Deputado Raulino, senhor que já ocupou essa posição e que também é inspiração para nós, aqui também estava lá no evento, né? E vocês todos nos deixam até hoje de estarmos aqui muita saudade. Uma saudade gostosa, uma saudade de poder aprender mais, uma saudade que nos influenciou a trazer o nosso filho, né, Joana, a estudar aqui, né? E quando ele alcançou a idade suficiente, a gente imediatamente colocou, porque nós entendemos que esse legado que o Bonja deixou para a gente, e aliás, Bonja, a nossa turma ali, a nossa época, tem que pegar os royalties disso, tá? Foi a gente que instituiu o nome Bonja, que era só Bom Jesus, Bom Jesus. O Bom Jesus deixou e deixa um legado de educação, um legado que vem com os imigrantes, um legado de dedicação de Ana Harger, de entrega. O Bonja, ele prepara lideranças, ele não prepara só alunos, ele prepara também cidadãos, ele prepara pessoas que vão estar em posições que vão ter a necessidade de ter passado pelo crivo e pela exigência do que acontece aqui.
E é reconhecido isso. A qualidade do ensino aqui é o que mantém essa instituição tantos anos funcionando, aumentando, ampliando. Tanto é que muitos amigos meus que estudaram aqui têm filhos, os filhos estão estudando aqui também. É uma tradição praticamente do Bom Jesus, né? Você trazer os seus filhos. Essa seleção que é feita com os professores desde aquela época, também, e tem que ser reconhecido, é feita com a direção. São 100 anos e 4 diretores. São pouquíssimas instituições no mundo que podem dizer isso. Quem entra no Bonja entende que entrou para uma seleção e que precisa trabalhar para estar no nível de exigência de qualidade que aqui emprega. E para mim é uma honra poder estar aqui hoje como deputado, que agora eu descobri mais uma coisa em semelhança com o Adriano, eu também perdi a minha eleição para o Grêmio. Mas foi um baita aprendizado. Acho, Xididi, foi tu que ganhou, né? Tu que ganhou de mim. Aqui, ó. O grupo dele ganhou do meu. Para nós é uma honra, é uma felicidade, é um presente para mim estar aqui. Um presente para eu poder estar aqui, estar falando com vocês, nesse momento de 100 anos. Mas tenho certeza que o maior presente que nós podemos dar para vocês, e eu falei isso no seu aniversário, Tito, que o senhor nos prestigiou, estava no seu aniversário e foi lá no encontro da nossa sala, lá no Zoom, e o senhor foi lá 75 anos, se não me engano. E ele foi lá e eu olhei assim para ele, pastor, eu não sei que presente melhor que dá para o senhor do que muito obrigado. Estamos todos aqui, bem, com filhos, trabalhando, liderando empresas, liderando instituições públicas, porque vocês fizeram um excelente trabalho. Muito obrigado e muitos séculos para o Bom Jesus pelos anos que virão. Obrigado. A presidência agradece a presença das autoridades, as autoridades e todos os que nos honram com o seu comparecimento essa noite. Convoco sessão ordinária para terça-feira, às 10 horas, conforme calendário especial, e após ouvirmos a interpretação do hino de Joinville, composição de Cláudio Alvim Barbosa, pelo coral Bom Jesus e Elusque, estará encerrada a sessão. Pode tocar o sinal? Tem. Muito obrigado a todos.
Obrigado ao coral, obrigado à banda, e eu gostaria de pedir também uma salva de palmas a toda a equipe do cerimonial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por promover esse evento aqui para a gente. Obrigado.